Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? No dia 11 de setembro de 2023, recebemos como entrevistado do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, o Sr. Wagner Augusto Álvares de Freitas, historiador e presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, e no dia 10 de outubro de 2023, anunciamos o seguinte. Vocês se recordam que no nosso último programa, o nosso entrevistado, o Sr. Wagner Augusto Álvares de Freitas, historiador do Vila Nova, falou que a salvação do União do Bonfim começaria com a sua transformação em uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, passando antes pela aprovação por parte da Câmara Municipal deste município do projeto do Executivo, que permitiria a concessão do Estádio Municipal Castor Cifuentes e do Centro de Treinamento Anísio Clemente para a SAF do Vila Nova por 30 anos? E hoje é com muita alegria que anunciamos que no dia 19 de setembro deste ano, logo após o nosso programa, a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou o texto do Executivo, dando um grande passo para que o Vila possa realmente ser transformado em uma SAF. Naquele dia estávamos presentes, eu, o Wagner Augusto, o histórico vilanovense Jairo Gomes e inúmeros outros torcedores do União do Bonfim e presenciamos aquele grande ato. Mas não foi só. Na mesma sessão, a charanga do Vila, que também foi citada por nós no nosso programa, foi distinguida com o título de Patrimônio Cultural e Material de Nova Lima. Parabéns, charanga! Pelo visto, o nosso programa é mesmo pé quente. E para continuar emanando essas vibrações de boa sorte, eu quero deixar aqui a frase com a qual terminamos o programa passado. Vamos rumo a 2024 com o nosso Vila Nova. Hoje, em fevereiro de 2026, gostaríamos de parabenizar o Vila Nova, que recentemente foi transformado oficialmente em uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, dando início assim ao que desejamos e acreditamos que será uma nova era de recuperação e sucesso. Parabéns e vida longa ao nosso grande Vila Nova. Ações que não apenas ecoam, eles organizam o tempo, disciplinam nossos passos e nos ensinam a caminhar no compasso de valores honrosos e tradições edificantes. A fanfarra é um desses sons. Nascida dos clarins das antigas caçadas francesas, forjada no rigor dos quartéis e lapidada nos desfiles cívicos, ela atravessou os tempos até se transformar em uma das mais belas expressões educativas e culturais de várias cidades. Em Nova Lima, a fanfarra nunca foi apenas um conjunto de instrumentos pulverizando melodias pelas ruas da cidade. Foi sim uma escola de música, mas com toda certeza foi também uma escola de caráter e de vida.
Das cornetas sem pistos ao brilho dos metais afinados em tons e semitons, das primeiras marchas simples às formações de banda marcial completa, nossa história acompanhou passo a passo essa evolução que por aqui teve identidade própria. Foi dentro desse enredo que uma delas se tornou referência, a Fanfarra do Senai de Nova Lima. Segundo o relato de antigos integrantes, ela fora criada e desenvolvida entre os anos de 1966 e 1967, quando a vida da cidade ainda acontecia ao som dos sinos das igrejas e dos apitos da mineração Morro Velho, e no seu caminhar atravessou quase meio século, formando fileiras de verdadeiros cidadãos. Passou pelas mãos de músicos e instrutores que influenciaram positivamente seus rumos, a exemplo de Mauro Nunes, Sargento Magalhães, Mário Martins, Nelson Nunes, José Ranulfo Torres e Emerson Gaspar, este último guardião dessa tradição até os dias de hoje. Mas foi sob a batuta firme e generosa do professor Sargento Santos, o inesquecível senhor Nonô, que a Fanfarra do Senai alcançou seu ápice. Corneteiro do Corpo de Bombeiros Militares e servidor do Palácio da Liberdade nos tempos de Tancredo Neves, Nonô fez da Fanfarra do Senai uma referência absoluta. Para muitos, a melhor de Minas, para seus integrantes e para todos nós aqui em Nova Lima, um orgulho. Haviam outras fanfarras na cidade, a exemplo da Fanfarra do Polivalente e da Fanfarra da Escola Estadual Augusto de Lima, mas essas, infelizmente, silenciaram por volta do fim dos anos 80. Apenas a do Senai resistiu até o ano de 2001. E resistiu porque tinha propósito. Resistiu porque tinha método. Resistiu porque tinha uma liderança inspiradora e determinada. Daquelas que não só ensinam disciplinas específicas, mas que formam o ser humano por completo. A Fanfarra do Senai de Nova Lima, afinal, fazia mais do que ensinar música. Ela educava para a disciplina, para o trabalho em equipe e para o respeito ao tempo do outro. Uma eficaz e nobre ferramenta que afinava não só os instrumentos musicais utilizados, mas também a autoestima dos integrantes, reduzindo a evasão escolar e ampliando seus horizontes. Era praticamente um alicerce social de alto impacto, desses que não aparecem nas planilhas, mas que mudam destinos. E foi justamente pelo peso desse legado que no dia 8 de novembro de 2025, os antigos integrantes da Fanfarra do Senai voltaram a se reunir. Voltaram não apenas para tocar, mas para honrar e homenagear o seu mestre-mor, o saudoso Sr. Nonô. Além disso, aproveitaram para lançar também a Fanfarra Municipal de Nova Lima, idealizada pelo secretário de Cultura, Rafael Júnior, que entendeu prontamente que preservar essa tradição também é investir no futuro. Ali, entre os acordes e memórias, ficou uma mensagem muito clara. Era o reconhecimento do papel importantíssimo da Fanfarra do Senai na história da nossa Nova Lima. Finalmente, a música havia voltado para casa para continuar cumprindo com a missão deixada pelo Sr. Nonô. Os antigos alunos, hoje espalhados pela cidade e pelo país, tornaram-se músicos, alguns até maestros, empresários e trabalhadores de tantas outras áreas. Cada um deles sabe exatamente de onde veio e sabe que muito do que são começou ali. Começou entre um dobrado e outro, entre um erro e uma correção firme, entre o som da corneta e a voz serena de um professor que ensinava mais do que melodias. Ensinava as nuances mais nobres da vida por meio de evoluções, partituras e notas musicais. Porque a fanfarra pode até parecer festa, mas no fundo ela sempre foi formação. E enquanto hoje Nova Lima estende a mão para o ontem, resgatando sua fanfarra mais proeminente, ela não está apenas trazendo de volta um som do passado, mas também reativando um importante e eficaz jeito de educar, de sonhar e de marchar em direção a um amanhã muito mais próspero e promissor. Assim, para começarmos o ano com o pé direito e para conhecermos um pouco mais sobre essa bela trajetória, o Nova Lima ontem, hoje e amanhã
reuniu um time de peso, cuja história é extremamente ligada à fanfarra do Senai. Então, é com grande prazer que recebemos o músico e maestro Wagner Lopes. Vaguinho, como é chamado pelos companheiros de fanfarra, carrega na bagagem a precisão acadêmica e a vivência de palco. Bacharel em música pela UENG, luthier, multi-instrumentista, maestro da também tradicional banda União Operária. Participou de grandes produções, que vão desde apresentações do grupo Corpo à turnê internacional com Frank Sinatra Jr., e representa a excelência que nasce da disciplina e da arte. Conosco hoje também Giovanni dos Santos, que é a prova viva de que a fanfarra forma para além da música. Guarda Civil Municipal, formado na fanfarra do Senai, com especialização na Fundação Clóvis Salgado, além de participações em diversas corporações da região. Hoje é trombonista, regente e professor no Sagrado Coração de Jesus. E sua trajetória espelha o serviço, a constância e compromisso que sempre o acompanhava. Mais um convidado ilustre de hoje, o Sr. Nelson Nunes, é memória viva da engrenagem que fazia tudo funcionar. Instrutor da fanfarra do Senai entre 1988 e 1990, auxiliar direto do inesquecível Sr. Nonô, ele representa a base silenciosa, firme e essencial dessa construção. Também conosco Leandro Costa Ribeiro, que fecha esse ilustre time com a marca de quem levou a formação da fanfarra para dentro da vida pública. Ex-aluno do Senai e da fanfarra, hoje assessor legislativo no gabinete do vereador Álvaro Azevedo, ele simboliza como os valores e lições aprendidos lá atrás continuam ditando o passo nos compromissos do presente. Enfim, um time que não foi montado por acaso, mas sim uma equipe afinada pela própria história da fanfarra. Então curtam conosco esse episódio, pois quando a tradição entra em cena para moldar o presente, o futuro costuma aplaudir de pé. Bem, gente, nós estamos hoje começando o ano de 2026. É o primeiro programa do ano do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. E vocês podem imaginar minha alegria, minha satisfação em receber aqui essas 4 pessoas. Então nós estamos aqui, muito obrigado Léo, Giovanni, Wagner e Nelson. Nós estamos falando da fanfarra do Senai. Nós iremos bater um papo sobre essa instituição que é a fanfarra. Léo, como é que começou a fanfarra? Como que ela nasceu? Primeiramente, muito obrigado, pela oportunidade. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui falando dessa tradição para a nossa cidade, para a cultura da nossa cidade, que está enraizada nas nossas vidas, principalmente músicos aí que vivemos nos dias de hoje, na minha geração. A gente tem informação que ela pode ter sido criada por volta do final da década de 60, por volta de 67, 68, e ela foi evoluindo a partir daí pelas décadas de 70, 80, 90, até o seu encerramento, o início do novo milênio. E durante esse tempo ela foi motivo de muito orgulho para a nossa cidade. Ela não só deu oportunidade para muitos jovens da minha geração, aqueles que chegaram antes também da minha, mas as pessoas iam para o desfile, seja ele de 7 de setembro, ou inauguração de alguma praça, ou de alguma escola, para ver a fanfarra. Então era algo assim que a gente tem na nossa vida, que a gente tem muito orgulho de falar disso, sabe? É gratificante falar desse assunto aqui com o senhor. Tá, mas nós estamos falando como ela nasceu, mas e os responsáveis por esse nascimento dessa fanfarra? A gente não tem uma ordem cronológica, dos instrutores, dos professores que passaram pela fanfarra, mas a gente sabe alguns nomes, que antecederam a nossa chegada, como, por exemplo, o Mauro Nunes, Sargento Magalhães, o Torres, o Emerson Gaspar, que está aí, é um dos alunos mais antigos, que está no nosso meio, que começou na fanfarra lá em 77 e até hoje vive essa vida de fanfarra, Tem o nosso querido Nelson Nunes, que também foi instrutor, junto com o nosso querido Sargento Santos, o nosso querido Nonô. Foi inclusive o sargento lá do Palácio da Liberdade, o corneteiro do Palácio da Liberdade durante o mandato do governador Tancredo Neves. Nessa época a sede do governo de Minas ainda era no Palácio da Liberdade. Então assim, foram vários nomes, não sei se eu esqueci de algum aqui, peço perdão por isso, mas foram vários nomes que tiveram essa trajetória de dedicação com a história da fanfarra e com os jovens da minha geração e das gerações que vieram um pouco depois da minha. Giovanni,
o maestro Giovanni, né? Vamos lá, nos fale alguma coisa sobre essas apresentações que a fanfarra fez. Quem teve a oportunidade de ver a fanfarra sabia que a gente tinha dentro de Nova Lima um trajeto que a gente comumente fazia, né, que a gente passava pelas ruas principais ali, que era Antônio Jardim, retornava na Santa Cruz, próximo ali do Biú. Então a gente tinha um trajeto e quando a gente saía, sabia que a cidade estava vibrando, que as pessoas paravam realmente para ver a fanfarra. Era um símbolo de valor, né, para a nossa cidade. Então a gente sabia que era importante, a gente já foi a várias outras cidades, né? A gente teve uma visita à cidade de Vaz da Palma, onde a gente fez uma inauguração, participou da inauguração de uma escola, mais uma escola do Senai, né? Tivemos outras viagens, tivemos apresentações nas antigas maratonas do Senai, a gente fez algumas apresentações em maratonas internacionais, então foi muito interessante para a gente. E a gente tinha, né, diante de todo esse tanto de apresentações que a gente realizava, a gente via esse valor, principalmente nesse trajeto que a gente fazia pela cidade. E era orgulho para nós sairmos do Senai, fazer um trajeto assim, que a gente considera que é hoje pra gente é uma quilometragem alta. E a gente fazia esse trajeto, retornava, passava na praça, ia até próximo da avenida e depois acabava no Senai com toda a energia que a gente tinha. E na praça, já teve algum evento, ou aqui na praça, ou no teatro, ou em algum lugar assim de destaque? Olha, o grande destaque que as pessoas esperavam, né, era o nosso 7 de setembro. O 7 de setembro era uma data onde a fanfarra do Senai tinha que estar. Então estava ali todo mundo uniformizado, aquele símbolo de disciplina mesmo ali, todo mundo bem uniformizado, e todos saíam para ver a fanfarra, né? A fanfarra é que ficava acompanhando todo o desfile das escolas ali no 7 de setembro. Ô, Léo, a gente sabe que não existe fanfarra, como não existe também banda de música, né, maestro? Sem os instrumentos. Você se recorda como que vocês conseguiram todo aquele instrumental que foi usado durante muitos anos por essa fanfarra? Os instrumentos eles eram comprados pelas escolas mesmo, né? Porque além da fanfarra do Senai, nós tínhamos a fanfarra do Senai, tinha a fanfarra do Colégio Estadual, tinha a fanfarra do Polivalente e tinha a fanfarra do Liceu. Tinham outras fanfarras. Então eram 4 fanfarras, se eu não me engano. E as próprias instituições é que financiavam a compra dos instrumentos. Instrumentos que duraram muito tempo, né? Durante o período que a gente passou pelas escolas e outros alunos também puderam utilizar. É engraçado que nós sabemos a importância da música na vida de todos nós, né? Principalmente do jovem. Esse momento agora caiu um pouquinho. Com certeza. A gente fala muito que nossa geração é um pouco privilegiada. Nós vivemos um momento sem a revolução digital, né? Que traz informação muito rápida e nem sempre é aquela que os jovens precisam ouvir. Como a gente não tinha esse envolvimento digital, não tinha a internet, não tinha os celulares na época, a gente procurava, né? A nossa distração era nisso. Eram as pessoas mais experientes que poderiam ensinar pra gente tocar um instrumento musical, a ter uma distração lá na vida, que ou a gente estava na rua jogando bola, ou estava dentro da escola aprendendo instrumento musical. Nós escolhemos a música. Então era um caminho que os jovens tinham, né, de poder sair daquela mesmice, às vezes até no caminho errado, né, doutor? Essa importância também a fanfarra teve na nossa vida. Ô, Léo, você citou uma frase aqui que me marcou. Você disse que o sonho do Dodô era ser superado musicalmente pelos seus alunos. Ele tinha muito carinho com seus alunos, sabe? E nas nossas conversas, aí eu me lembro muito bem disso, ele sempre falava, eu tô aqui para ensinar para vocês as primeiras notas musicais, e ele virava para nós, e aquele que tinha aquele perfil de seguir uma carreira, né, como muitos seguiram, ele já marcava, olha, você tá indo bem, tô te preparando bem, e eu tenho certeza que você vai em determinado momento me superar, porque eu tô preparando vocês para isso, para que sejam pessoas, músicos e pessoas melhores do que eu. Então, por isso que nós nos nomeamos, né, de veteranos, os filhos do seu Nonô, porque somente um pai mesmo tem um desejo desse pro seu filho, que o filho seja melhor do que o pai. Ô, Léo, tenha certeza que o Nonô tá aqui conosco hoje, hein? Certeza absoluta. Giovanni, o que aconteceu que levou ao fim da nossa fanfarra? A fanfarra, a gente teve aí um período, né, em que, em meados ali de 2000 e 2001, o Nonô ele foi desligado do Senai, então o Nonô saiu. Depois, né, de um determinado tempo, nós tivemos o Emerson, que tentou manter a fanfarra praticamente para salvar o 7 de setembro, que era o grande marco das apresentações da fanfarra, mas logo após, né, veio também com o falecimento do Nonô, a fanfarra acabou porque o Senai não manteve a política da fanfarra. E aí nós ficamos aí, né, órfãos
órfãos, né? Pela falta do Lulu e pela falta da fanfarra também, que foi, assim, importantíssima. Nosso convívio social, esse convívio social aí com pessoas de faixas etárias diferentes foi muito importante para o nosso crescimento. A gente não ficou engessado com, nós estamos no meio dos jovens e só vamos pensar da mesma forma. Nós aprendemos a lidar e a respeitar tanto quem já estava à frente como quem estava chegando. Diante de tudo isso que nós ouvimos, não chegou a hora de nós termos essa fanfarra como um patrimônio imaterial da nossa cidade? Já temos diversos. Eu acho que a fanfarra merece e merece muito. E aqui nós estamos tendo 4 exemplos de homens que vêm reafirmar essa certeza, a importância da música. Eu estou aqui assentado entre 2 pessoas que foram formadas musicalmente lá naquela fanfarra e que hoje são 2 maestros. Maestro, nós vamos sair, passamos um pouquinho pelo ontem, vamos entrar agora no hoje. E eu lhe pergunto, o que é a importância de tudo isso que nós falamos sobre a nossa banda, trazendo do ontem para o hoje? E qual que é a importância que ela lança para a nossa cidade? Não tem como a gente pensar no hoje sem resgatar o ontem, porque éramos jovens naquela época e a fanfarra serviu como um catalisador para nos unir e direcionar os nossos caminhos. Naquela época, para entrar no Senai, era a partir de 14 anos. Eu tinha 12 anos, 11 para 12, entrei para a banda. No sistema da banda, a gente ficava 1 ano no solfejo. O solfejo musical, você cantava as notas e aprendia a partitura durante 1 ano. E aí meu pai, muito amigo do Mário Martins, que ele era o instrutor oficial da fanfarra na época, me apresentou para ele e lá eu conheci também o nosso querido Nonô. E por uma infelicidade, né, ele veio falecer e o Nonô continuou aquela história. E nós seguimos aquela trajetória e fazíamos muita coisa por conta própria. Mas a partir da fanfarra do Senai, eu criei um grupo de Natal, onde pegávamos os alunos da fanfarra do Senai, reuniam na minha casa, e a gente fazia isso a noite inteira, de casa em casa. Carnaval, nós somos o primeiro grupo de sopros, com 7 meninos de sopro, descemos com o bloco da Meurilu. Hoje você vê o tamanho que está o bloco. Sopros, uma bateria enorme, a gente servia como combustível também para charangas, tanto do Vila Nova, quanto de times amadores. O campeonato amador fervia em Nova Lima. E éramos nós que sempre participamos disso. E aquilo que a princípio a gente fazia com muito gosto, com paixão, com amor, serviu de profissão para muitos de nós. Eu sou luthier, né? Trabalho o dia inteiro com música, né? Mas isso tudo foi catalisado lá atrás. E as bandas de música que são centenárias, né? Que são um patrimônio também que nós temos assim na nossa cidade, fantástico. Era uma via de mão dupla com a fanfarra. Por quê? O menino que estava na banda, ele queria tocar na fanfarra. E o menino que estava na fanfarra iam para as bandas de música. Então uma oxigenava a outra. E é exatamente essa ideia que a gente está querendo trazer para os dias atuais. Porque antigamente a gente não tinha acesso a tanta informação, como foi dito pelo Léo. E hoje nós temos informação e acesso. Então eu digo que hoje estamos na era do filtro. A gente é preciso filtrar as informações. E com esse resgate da fanfarra, queremos oxigenar as bandas de música, abastecer também as escolas de samba e alguns outros patrimônios que temos ainda para reviver toda essa cultura da nossa cidade. Eu analisei que não só para eles ajudarem a gente, as crianças estão pedindo por isso, pedindo por essa oportunidade que nós tivemos lá atrás. Que hoje, por esse excesso de informação, excesso de coisa jogada na internet, a comparação de um com o outro, do que o outro tem, os jovens estão perdendo foco. Não só jovens, né? Sou professor da escola de música, tem alunos de 12 a 70 anos. Então assim, a música tem esse papel de comunhão mesmo entre os seres, entre as pessoas. E agora o nosso instrutor Nelson vai nos falar um pouquinho como é que foi esse renascimento da nossa fanfarra do Senai. O que acontece? Como nós já falamos aqui, inclusive, quando nós conversamos com os nossos filhos sobre isso, a gente se pergunta onde é que eu estive
com essa preocupação de interagir, de vivenciar um pouquinho de tudo aquilo que nós passamos, porque foi um período maravilhoso, com certeza. E aí nós fomos começando, né? Então, meu amigo Léo ali, através do seu tempo, do seu interesse e do seu contato com vários, né, colegas, foi começando a resgatar. Porque o Senai, ele parou. E os nossos instrumentos? Onde é que possivelmente estariam os nossos instrumentos? Onde foram parar? E aí ele começou, então, esse resgate, né? Onde foi parar os nossos colegas, inclusive no intuito do que o Nonô criou para nós, que era sermos família. E através dessa busca, desse trabalho, ao longo de mais ou menos 10 anos, nós chegamos agora e conseguimos nos encontrar com alguns, infelizmente não são todos, e conseguimos aí montar uma nova fanfarra, que nós titulamos, inclusive, Filhos do Sononô. E estamos aí vivenciando aí essa maravilha dessa nova fanfarra com novas esperanças. Durante essa busca, né, esse resgate da fanfarra, né, do Senai, a gente teve a felicidade de ter uma conversa com o secretário de Cultura que tinha um projeto em andamento, lançamento da fanfarra municipal. Então a gente resolveu juntar a fome com a vontade de comer e falar, então por que não vamos unir as nossas forças e vamos resgatar essa cultura e criar a fanfarra municipal. E aí, com um trabalho em conjunto da Secretaria de Cultura, através do secretário Rafael, nós, no dia 8 de novembro, né, fundamos junto com ele a fanfarra municipal, que é a continuidade do legado do seu Nonô. Porque quando junta o poder público, né, as nossas ideias com a força do poder público, aí vem investimento, vem mais oportunidades, vem trabalho, né, de profissionais, né, mais bem preparados, e a fanfarra pode ter certeza, ela vai fazer muita alegria das famílias aqui em Nova Lima. Tenho dúvida nenhuma disso. Parabéns a todos vocês. Doutor, você me permite contar uma história que nós tivemos com o nosso querido Nonô? Lógico, Léo. Você, depois de ter participado tão ativamente do renascimento da fanfarra do Senai, tem todo o direito. Eu acho importante contar essa história porque ele cuidava de cada um de nós de forma individual. Quando eu comecei na fanfarra do Senai, eu era aluno do Senai do curso de tornearia, o Nonô foi na sala, convidou todo quem tivesse interesse, e aí eu procurei a fanfarra, eu comecei a aprender instrumento corneta. As notas musicais eram colocadas no quadro e não ia ensinando a gente a soprar. Mas teve um belo dia, eu só guardando os instrumentos, estava lá uma maleta aberta com um instrumento preto. Eu falei, Nonô, que instrumento que é esse aqui? Ele olhou para mim, viu me interessado, esse instrumento aqui é um clarinete. Você quer tentar soprar? Eu quero, sim, senhor. Aí montou, sopra aí. Aí eu dei uma soprada no instrumento de paleta, né, o clarinete, e aí saiu o bato rouco, sabe? Aí eu insisti mais um pouquinho, ele vai treinando aí. Quando chegou um determinado momento, ele virou para mim e falou assim, você gostou desse instrumento? Você quer tocar? Quero. Então vamos fazer o seguinte, esse instrumento tem dono, mas você vai levar ele para casa, vou te dar essa música aqui, é carinhoso, né? Carinhoso. Vou te dar uma semana pra você aprender essa música lendo a partitura. Porque o outro rapaz não lê partitura, não. Se você chegar aqui semana que vem tocando essa música, lendo a partitura, e ele não tocar, o instrumento é seu. E aí eu fui pra casa e fiquei lá tocando e gastei meu tempo treinando. Quando chegou no outro sábado, eu não tô pronto pra tocar. Eu falei, você vai ter que tocar sozinho, porque o outro rapaz não veio pra tocar com você, não. Mas você vai ter que tocar, um compromisso que você tem comigo. Eu fui lá e toquei a música do jeito que ele pediu. Eu falei, o instrumento é seu. Falou, pô, mas e o outro rapaz? Ele vai ficar sem tocar, vai ficar sem instrumento? Não preocupa não, tem outro clarinete aí, e ele vai ficar com o outro, esse é seu. Olha. Então essa é uma das histórias que a gente tem com o Nonô. Cada aluno que passou pela mão dele tem uma história parecida com ela. Ele cuidava da gente individualmente. Mas vamos chegar então, gente. Nós falamos ontem, falamos hoje. Vamos sonhar um pouquinho para o futuro? O que é que nós podemos esperar dessa fanfarra? Bom, até como eu disse anteriormente, né? A vida da fanfarra e das bandas de música sempre foi uma via de mão dupla. Na verdade, as bandas são anteriores, né? Então, as histórias, elas se costuram, né? E eu tenho que fazer um pequeno paralelo, porque muitas vezes a pessoa fala sobre dom, o dom da música. Na verdade, tem o dom e tem a aptidão. E o Nonô entendeu isso muito bem. Enxergar o dom, separar da aptidão e direcionar para um outro segmento, como umas bandas militares, uma orquestra sinfônica, e aproveitar essa conexão da fanfarra para oxigenar a banda de música, a banda de música para oxigenar a fanfarra. E vale ressaltar também que os maiores músicos instrumentistas de sopro que nós temos no país, todos eles tiveram a sua iniciação ou numa fanfarra ou numa banda de música. Tá aí a grande importância e de excelentes músicos que nós temos nessas duas instituições hoje. Então vamos encerrar essa parte aqui. Eu vou deixar a palavra livre para o nosso Nelson. Nelson, fique à vontade para falar o que você quiser sobre a fanfarra. Bom, pessoal,
A fanfarra é uma história de família nova-alimense, porque ela tem muito a ver com crianças. A alegria da mãe, principalmente, e dos irmãos, dos pais, em ver o seu filho participando de um grupo de música. Aquilo para eles era uma coisa sensacional, uma coisa maravilhosa. O crescimento intelectual das pessoas. Então a história da fanfarra, ela tem muito a ver isso. Nas escolas, principalmente o Senai, Sonoro, ele tinha essa facilidade de, ao conversar, ao lidar com esses jovens alunos do Senai, fazia esse, vamos dizer assim, esse remanejamento e esse aproveitamento. Uma coisa auxiliando a outra. E onde que nós, graças a Deus, somos o que somos hoje devido à música. Muito bem, Nelson. Olha, gente, nós estamos chegando então ao final de mais esse episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. E eu quero aqui agradecer a presença do Léo, do Giovanni, do nosso maestro e do Nelson. Eu tenho certeza que esse programa vai calar fundo em muita gente aqui em Nova Lima e fora de Nova Lima também. E com isso eu quero desejar vida longa à nossa fanfarra do Senai, que agora vai receber um outro nome, né? Fanfarra Isso. Gente, muito obrigado a todos. E o nosso programa, como de sempre, nós trocamos um brinde do nosso programa para marcar a presença das pessoas aqui. E eu passo esse brinde para o Léo. E aí, retribuindo, né, esse carinho, né, essa atenção, eu resolvi trazer, né, um instrumento que tem uma história de quase 40 anos. Essa é uma relíquia que foi utilizada aí por membros da fanfarra aí na década de 80, de 90 e fez alegria de muita gente na cidade, que é a corneta, que é um dos principais símbolos das fanfarras. Oh, que muito bom. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos.
reencontro da fanfarra dos ex-alunos do Senai, no lançamento do Núcleo de Fanfarra e Percussão Municipal. A fanfarra, formada por alunos do Senai e conduzida ao longo dos anos por Mauro Nunes, Sargento Magalhães, Antônio Alves, Mário Martins, Nelson Nunes, José Randolfo Torres, Sargento Raimundo Antônio dos Santos, carinhosamente chamado por Senhor Nonô, e Emerson Gaspar, foi por muito tempo um símbolo de disciplina, amizade e amor pela música. Este encontro marca o passado, celebra o presente e abre caminho para o futuro da música em nossa cidade. Tanta emoção, né? Nesse reencontro. Gostaria de agradecer antes ao nosso secretário que abraçou essa causa, o Léo, que há 2 anos me ligou falando da proposta, do sonho que ele tinha de reunir essa turma novamente e da necessidade que era para as novas gerações e todos que estão aqui para fazer jus a esse momento importante. O que a fanfarra impactou nas nossas vidas nunca foi só música, foi muito mais do que isso. Os princípios que nós aprendemos dentro da fanfarra se perpetuaram até os dias de hoje. Somos homens melhores, pais de família, pessoas honradas. E o princípio que você recebe, você deve melhorar. A fanfarra, ela iria abastecer tudo que nós temos de cultural na nossa cidade, pensando no futuro. Uma coisa que nós tivemos essa oportunidade lá no passado, seria mais importante ainda para os nossos adolescentes e as nossas crianças, e esse abastecimento que eu disse seria apenas uma consequência. A nossa fanfarra, além de tudo, ela nos incluiu em todas as áreas sociais naquela época. Para quem não sabe, um grupo de 5 meninos fundamos o Bloco da Miauribu, que hoje é um bloco grande. Fanfarra, bandas de música, escolas de samba, todas as áreas culturais nós participamos. Tudo pelo princípio que começou ali na fanfarra. Agradecer e parabenizar todos que participaram também da direção da fanfarra, porque ela começou lá atrás. Agora, o que falar para o homenageado, o Nonô? Foi mais do que um amigo, mais do que um instrutor de fanfarra, participou das nossas vidas, gerou os bons frutos e as pessoas melhores que nos transformamos. Queremos levar isso para as próximas gerações. Com esse marco histórico, isso tudo que está sendo criado aqui hoje. Um ditado de Cícero: venha calhar, certifica-te que és fator de soma na vida de quem participas. O Nonô foi mais do que um fator de soma na vida da gente. Não vou me estender. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos. Daqui 30 anos estaremos aqui relembrando, se Deus quiser, esse momento histórico. Muito obrigado. Cumprimento aqui as meninas, minhas irmãs adotivas, a Alessandra. Chega aqui, Alessandra, pessoal, que conhecer a Ingrid, para vocês verem o carinho que a gente tem com o nosso pai, né? Que todos são filhos deles. E todo mundo veio de congrado e pelo amor que tem com seu pai até hoje. Nós guardamos todos os ensinamentos deles e estamos aqui hoje, pessoas de bem. Então, agradeço a vocês por comunicar a presença física dele, vocês representam ele aqui. Muito obrigado. Vou homenagear aqui também o professor Nelson, que na minha geração ele é o auxiliar do Nonô. Então, sinto-se homenageado também. E viva o seu Nonô! E na palavra de agradecimento. Agradecer o momento de ter conhecido a fanfarra, de ter conhecido o Nonô, de ter conhecido vocês, ter convivido com vocês. O Nonô, ele se dedicava não só, como o nosso amigo aí falou, a ensinar música, a ensinar a ser pessoas melhores. O Nonô salvou muitas vidas, sabe? Muitos aí sabem o que eu estou falando, de caminhos errados. Então, assim, esse é o momento de agradecimento. Nós tínhamos essa responsabilidade, mas porque nós não sabíamos, quando crianças, da responsabilidade que ele tinha com a gente e da importância dele na nossa vida naquele momento. Nós não tínhamos essa dimensão. E com o tempo, como o tempo foi passando, a gente foi entendendo isso, porque isso está nas nossas vidas. São todos crias de Nonô. E tem muitos outros aí que não puderam estar aqui, que gostariam de estar. Rafael, muito obrigado. Ele está com um projeto de fanfarra já em andamento, já está tendo aula na escola de música. A fanfarra, ela vai permanecer instituída pelo município. Vai continuar. O legado de Nonô vai continuar. E essa era a nossa responsabilidade. Fazer com que o legado de Nonô continuasse. Então, muito obrigado, Rafael. Agradeço ao prefeito João Marcelo pela oportunidade, pelo projeto, aos vereadores que estão apoiando. Muito obrigado. E muito obrigado a todos por aceitarem o chamado. Esse projeto está sendo construído desde setembro do ano passado. A Secretaria tem esse desafio de resgatar diversas tradições que vinham acontecendo e por um tempo foram paralisadas. E eu tive a oportunidade de conversar com o Alexandre sobre essa vontade de voltar para a fanfarra. E imediatamente ele fez essa ligação junto ao Léo, que prontamente começamos a ter uma aproximação maior, participou de diversas reuniões lá na Secretaria. E ele é o responsável por fazer toda essa união que está acontecendo aqui hoje entre os músicos. Então, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Léo.
por toda determinação, todo comprometimento e por ter feito esse movimento aqui, né, para startar os lançamentos da nossa fanfarra municipal. E nós contamos com a compreensão e com a colaboração e participação de todos vocês. A educação ela desenvolve um projeto lindo de tempo integral, onde tem as fanfarras, mas que esse ciclo pode ser interrompido a partir do momento que os meninos vão para o estado, porque as escolas estaduais não têm essa fanfarra. É necessário ter essa transição. E o espírito dessas crianças são vocês. E a gente consiga fazer essa integração dessas crianças que estão saindo do município, né, das escolas municipais, e dar continuidade nesse trabalho. Eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Nonô. Fisicamente ele não está presente, mas está aqui no meio de nós. E fica aqui o meu carinho e respeito e agradecimento por tudo que o senhor Nonô plantou na nossa cidade e que tenhamos cada vez mais movimentos culturais. Muito obrigado. Nova Lima passa agora aqui oficialmente a fanfarra municipal. As aulas acontecerão na Escola Principal de Música, às segundas-feiras, das 7 da noite às 21 horas, e aos sábados, das 9 às 11 horas. Neste momento, convidamos o secretário municipal de Cultura, Rafael Júnior Gonçalves Santos, e Leandro Costa Ribeiro, representando os ex-alunos da fanfarra do Senai, para a entrega da placa de homenagem aos familiares do seu bonzinho. Sua corneta mandou com bravura e sua batuta inspirou com paixão. Como instrutor de fanfarra, moldou não apenas músicos, mas também a disciplina e o caráter de gerações. O som de sua liderança e o eco de sua dedicação jamais serão esquecidos. Eu só queria agradecer mesmo. Quem conviveu com o pai sabe o carinho, o amor que ele tinha pela fanfarra, o orgulho que ele tinha. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação e pelo esforço de fazer questão de estar aqui presente. Muitíssimo obrigada por vocês existirem e por fazerem parte da vida do meu pai.
Nova Lima, sabe a senhora, bela menina. Vale a pena ver de cima a minha bela Nova Lima. Cidade do ouro e da serra, berço de nuvens, joia da terra. As serras te guardam, feito colo materno. Teu tempo é antigo, teu brilho é eterno. Teus rebos murmuram segredos antigos. A banqueta reconhece nossos passos amigos. O bicame resiste, sereno e inteiro, porta-voz dos anos, firme e verdadeiro. E a casa grande, onde o tempo do ouro ainda mora. Foi lar de progresso, foi sonho de outrora. Ali Chalmers pensou com pulso e razão. Enxergou o futuro, puxou pela mão. Revelou tua grandeza enterrada no chão. Teus grandes nomes iluminam a estrada da história. Sapucaí e Augusto, herança, legado e memória. Almas que refletem o teu jeito de ser, ampliando fronteiras, se apoiando em saber. O teu povo é batalha, é riso, é suor. Trabalha o presente sem temer o pior. Reinventa o amanhã com fé no olhar, sem nunca esquecer de parar e orar. Olhe para nós, padroeira, Nossa Senhora do Pilar. E quando o Bonfim começa a pulsar, alvirrubro é o manto, a charanga a vibrar. Hoje tem vila no campo, haja coração. Não dá para segurar quando ruge o leão. És mãe que acolhe sem nada pedir. Certidão de nascença não quer exigir. Adotas quem chega e te chama de lar. Quem nasceu por aqui sem nunca deixar. Quem vem só rapidinho e decide ficar. Até mesmo quem veio para curtir veraneio só querendo passar. Aqui fica esse verso meio sem jeito e disperso. Mas por favor, eu lhe peço, não deixe ser esquecido o que aqui está refletido. Peço isso se puder. Assinado, um nova limense qualquer.